Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A história de como a espiritualidade africana se tornou uma poderosa força de identidade e também de resistência. Das raízes mais antigas até os dias de hoje, a gente vai ver como a fé foi moldando o continente de maneiras que, olha, são surpreendentes. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é, diante de impérios poderosos de colonizadores, as comunidades africanas não só protegeram suas crenças, mas foram além. Elas reinventaram essas crenças, transformando-as em ferramentas potentes de afirmação. Olha, para a gente começar com o pé direito, é super importante entender uma coisa. Quando a gente fala de missões religiosas africanas, não estamos falando das missões que vieram da Europa. Muito pelo contrário. Estamos falando de movimentos que nasceram daqui, da própria África. Eles surgiram como uma resposta poderosa que misturou tradições ancestrais com influências de fora para criar algo completamente novo e autêntico. E para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Nossa primeira parada é na África pré-histórica, o verdadeiro berço da fé humana. Pensa nesse slide aqui como o nosso mapa, sabe? É o roteiro da nossa viagem no tempo. A gente começa com as primeiras expressões de fé da humanidade, passa pelos grandes impérios, testemunha a chegada de novas religiões, atravessa a dura resistência ao colonialismo e finalmente chega no florescimento vibrante desses movimentos nos dias de hoje. E o mais legal de olhar para isso aqui é perceber como a espiritualidade estava assim, costurada em cada aspecto da vida. A arte nas cavernas não era só um desenho bonito, era um jeito de se comunicar com o sagrado. Os rituais em volta da agricultura eram para garantir a colheita, e as práticas funerárias já mostravam uma crença profunda na ancestralidade, na continuidade da vida. Poxa, imaginar tudo isso já é incrível, né? Mas e se desse pra ver? Se essa curiosidade bateu aí, tem uma dica de ouro. O canal parceiro África na História tem vídeos fantásticos que dão vida a essas descobertas. É só procurar por @África na História no YouTube para mergulhar ainda mais fundo nisso tudo. Vale a pena. Ok, agora a gente dá um salto no tempo. Na antiguidade, aquelas crenças mais locais começaram a se organizar de um jeito diferente, a interagir com as religiões dos grandes impérios que estavam surgindo ali no continente. O reino de Kush é um exemplo assim perfeito disso que a gente está falando. Eles não simplesmente copiaram os egípcios, de jeito nenhum. Eles adaptaram. Eles adoravam deuses egípcios, sim, mas do lado das suas próprias divindades locais. Eles adotaram a mumificação, mas deram o toque deles, com os rituais deles. Foi uma fusão, sabe? Não uma substituição. E essa transformação toda não aconteceu do nada, né? Vários fatores foram empurrando essa evolução. A gente tem líderes poderosos como faraós que eram vistos quase como deuses e rainhas que quebraram todas as regras. Ao mesmo tempo, o comércio intenso e a conversão de reinos inteiros, como o reino de Axum, que adotou o cristianismo bem cedo, foram tecendo um mosaico religioso cada vez mais rico e complexo por todo o continente. Continuando nossa viagem, a gente aterrissa agora na Era Medieval. Esse foi um período marcado pelo impacto profundo da chegada do Islã e, ao mesmo tempo, pela incrível capacidade de resistência das comunidades cristãs que já existiam por lá. E olha que interessante, o Islã não chegou na África Ocidental na base da força, da espada. Não, ele chegou com as caravanas de comerciantes, com os livros dos estudiosos. Cidades como Timbuktu viraram verdadeiros faróis de conhecimento. E líderes como Mansa Musa mostraram para o mundo a riqueza e a fé do Império do Mali. É daí que surgem formas totalmente únicas do islamismo africano. Enquanto tudo isso acontecia no oeste, lá no leste, no reino da Etiópia, a história era outra, completamente diferente. Por estar mais isolado geograficamente, seu cristianismo ortodoxo não só sobreviveu, como floresceu, criando uma tradição de fé extremamente independente que se tornou, por séculos, o coração da identidade etíope. E agora a gente chega num ponto de virada, talvez o período mais brutal de todos. A colonização europeia não foi só uma invasão de terra, sabe? Foi também uma tentativa de invasão de almas. E foi exatamente aqui que a semente da resistência espiritual começou a germinar de verdade. Essa frase que está na tela, ela resume tudo. É o X da questão. A religião foi trazida pelos europeus como uma ferramenta para controlar, para civilizar. Mas, nas mãos dos africanos, a história mudou. Ela ganhou um novo significado. Virou uma linguagem para expressar os próprios sonhos e para lutar pela própria liberdade. Então, como é que essa resposta foi construída? Foi quase como um passo a passo. Primeiro, a adaptação. Tipo, ok, vamos pegar essa nova doutrina, mas vamos entender do nosso jeito. Depois veio o sincretismo. Agora vamos misturar isso aqui com as crenças dos nossos ancestrais. E por fim, o passo final, a criação.
Pronto, agora vamos construir nossas próprias igrejas, nossas próprias missões, que falam a nossa língua e que refletem a nossa alma. E aqui tem um paradoxo que é simplesmente fascinante. Enquanto a Europa estava lá com uma régua desenhando fronteiras artificiais no mapa, dividindo povos, famílias, a fé estava fazendo o contrário. Ela estava criando novas pontes. Os movimentos espirituais uniram pessoas que estavam separadas por essas fronteiras coloniais, criando uma identidade de resistência que era muito mais forte que qualquer linha desenhada no mapa. E aí, com o fim do domínio colonial, aquelas sementes de resistência que foram plantadas lá atrás finalmente puderam brotar e florescer com toda a força. Vamos ver como esses movimentos autônomos simplesmente explodiram numa nova era de independência. Nesse novo tempo, o pós-colonial, essas missões ganham um papel totalmente novo. Elas deixaram de ser só um espaço de sobrevivência cultural para se tornarem agentes ativos na construção das novas nações. Inspiradas por líderes gigantes como Mandela, elas começaram a promover a reconciliação e a participar de debates super importantes sobre justiça social e econômica. E essa capacidade de se transformar não parou no tempo, não. Ela está acontecendo agora, hoje. Atualmente, essas missões estão na linha de frente de alguns dos debates mais urgentes que a gente tem, conectando a sabedoria espiritual dos ancestrais com a necessidade de cuidar do nosso planeta e de construir um futuro sustentável. Elas provam que a fé não é algo parado, é uma força viva que se adapta. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Essa jornada incrível de resistência, de adaptação e de criação espiritual moldou o passado e o presente da África. A questão que fica no ar é como essa força, essa resiliência tão profunda vai continuar a inspirar e a guiar o futuro do continente. Se essa nossa conversa despertou aí uma vontade de saber mais, a jornada não precisa terminar aqui de jeito nenhum. Para mergulhar ainda mais fundo nessas e em outras histórias incríveis, é só seguir @africanhistoria em todas as plataformas. Tem um universo inteiro para ser descoberto por lá. Muito obrigado pela companhia.